Falando, então, agora das dislipidemias. Quando a gente entende esse termo de dislipidemia, é o aumento de colesterol, aumento de lipídio, tá? Mas está, assim, de uma forma desregulada, aonde eu precisaria que algumas gorduras tivessem um pouco aumentadas e outras nem tanto. Então, na dislipidemia, eu tenho aumento do colesterol total, aumento de triglicerídeo, aumento de LDL, né, que é chamado como colesterol ruim, né, entre aspas, e o HDL, que é o bom, está sempre diminuído. Então, por isso é chamado de dislipidemia, porque tem esse desequilíbrio, tá? A gente poderia falar hipertrigliceridemia, que é só o aumento do triglicerídeo, a gente poderia falar hipercolesterolemia, falando do colesterol total, ou do LDL, mas quando eu penso em dislipidemia, eu estou pensando que a parte protetora do HDL não está muito ok, tá? É um quadro mais complicado. Então, vamos entender aqui, relembrando o que são lipídios, ácidos graxos, né? Então, são cadeias saturadas ou mono ou polissaturadas. Nós temos vários tipos de ácidos graxos, né? Lembrando que o nosso consumo deveria ser maior em quê? Mono e polissaturada. Mas como é a alimentação, principalmente ocidental? Muita gordura saturada e baixo consumo monoinsaturado. Isso pode levar a agravos futuros, é o que a gente vai conversar daqui a pouco. E o triglicerídeo é a nossa forma de armazenamento, né? Comeu, não gastou, filho. A matemática é soberana, você vai poupar isso aí, né? Sua bioquímica não erra, tá? Então, comeu em excesso mais do que o seu déficit energético e do que você deveria gastar no dia, você teve aí uma reservinha, né, para a próxima. Você ficou deixando essa reserva aí, você pode estar vivendo cheio de reservas. Aumento do triglicerídeo, muito relacionado com massas, com doces, né? A gente vê isso aí. Não necessariamente com a comida frita, tá? Então, ela está realmente por o excesso, porque tem a reserva muito do carboidrato em excesso. Os fosfolipídios, que são constituintes importantíssimos estruturais na membrana, então nós temos, né, todos os tecidos que têm células e membranas celulares, e o colesterol, que é importante para a produção de hormônios esteroides, nossa produção de vitamina D, para a gente transporte de vitaminas, né? A produção de ácidos biliares, também participa de constituição das membranas. Então, é importante ter colesterol, a gente só não pode ter alguns muito aumentados. Então, as lipoproteínas são as que são responsáveis pelo transporte dos lipídios no plasma sanguíneo, e nós temos vários, nós vamos falar principalmente de algumas aqui. Então, as classes dos quilomicrons, VLDL, LDL, HDL e IDL, que é bem pouco falado, praticamente não aparece nem nos exames. Então, os quilomicrons são maiores, né, e são ricos em triglicerídeos, então são produzidos lá no intestino, origem intestinal, são menos densos, mas são grandes. O VLDL, por que ele tem esse nome de VL, né? Porque é densidade muito baixa, né? Very low, tá? Então, é de origem hepática. E o LDL, que é rico em colesterol, então, densidade baixa, rica em colesterol. O HDL é densidade alta, então, high densidade, tá? Então, ela é mais pobre em colesterol, por isso que ela é chamada de colesterol bom, tá? A gente tem que ter o HDL nos exames como o HDL alto e o LDL baixo. O que é baixo para LDL nos exames, gente? Abaixo de 100, tá? Acima de 100 já é um LDL aumentado. E o HDL, a gente já falou dele quando nós falamos de síndrome metabólica, nós queremos que seja maior do que 45, pelo menos, né? Principalmente para as mulheres e homens também, mas tem uma diferença entre homens e mulheres, tá? Então, 45, 50, 45 pelo menos tem que ser
aumentado aí maior do que no HDL, mas se você tiver melhor, né, mais atividade física, isso também aumenta o HDL. E aqui, essa explicação melhor dos transportes, do que eles fazem, né, as funções dessas lipoproteínas. Então, os quilomicros que eu falei, que é lá no intestino, então ele é formado por triglicerídeos da dieta, tá? Então, aquele excesso, que eles são transportados desde o intestino delgado para a circulação, tá? Então, realmente é excesso na alimentar. O LDL, que vai transportar colesterol, então não vai transportar triglicerídeo agora a gente está falando de colesterol, e ele está aumentado nas células do organismo e se acumula nas paredes dos vasos. Acabamos de falar disso, né? De aterosclerose, certo? Então, vai levar a problemas endoteliais. Então, o aumento do LDL propicia a aterosclerose. Tá? Porque vai levar a lesões endoteliais, tá? Paredes dos vasos sanguíneos vão começar a receber acúmulos ali de partículas desse colesterol. O VLDL, que é muito parecido com o quilomicro, só que é de produção hepática, tá? Então, o que faz? Se ele tiver menor quantidade no intestino, tá? Então, ele é produzido no fígado se ele tiver um pouquinho lá no fígado, lá no intestino, o fígado acaba tendo uma produção. Mas o que eles fazem? Remove triglicerídeo endógeno do fígado, evitando que se acumule nas artérias, ok? E o HDL, que a gente chama de protetor, né, popularmente conhecido como a colesterol bom, ele é um fator de proteção aterogênico mesmo, porque eles eliminam esse colesterol excedente, ou seja, ele tenta ser uma vassourinha, eu sempre explico assim, uma forma para entender, que ele impede que forma aquela adesão, a construção da placa de ateroma. Então, quanto mais HDL alto, assim, que eu tenho esse HDL alto bom, na quantidade acima de 50, interessante, entre homens e mulheres, ele desprende para que não se acumule LDL, né, o colesterol, nos vasos sanguíneos, ele impede essa lesão endotelial. Tá? Então, ele é importante por isso. Então, por isso que ele é visto como um protetor aterogênico. E o IDL, que tem essa densidade intermediária, por isso esse I, eles são resíduos do VLDL, tá? Então, a gente nem estuda tanto ele participa lá, ele está lá por causa da conversão de VLDL em LDL, mas ele tem pouca expressão na remoção dos triglicerídeos, é mais remoção mesmo, é mais pelos quilomicros do que pelo IDL. Tudo bem? Posso ir? Então, vamos falar o que interessa aqui, são as hiperlipidemias. O que é isso? Aumento de quem aonde? Aumento dos lipídios no sangue, né? MIA, lipidemia. Então, define um quadro aqui patológico quando a gente tem aumento dos níveis plasmáticos de colesterol ou, porque pode ter as duas coisas juntas, ou de triglicerídeo, tá? Então, nós temos as várias causas, mas muitas delas são alimentares. Mas também tem causas genéticas, fatores ambientais e genéticos. Tem gente que, nossa, não tem obesidade, é bem magrinho, come certo, faz atividade física e tem colesterol alto, tá? Isso existe. E aí tem que ter controle com medicamento, cardiologista frequente também. Já as causas secundárias que têm a ver com alterações metabólicas em gerais, né? Então, diabetes, aquelas alterações de tireoide, o etilismo, tá? Então, vai levando aí no aumento crônico do colesterol ou do triglicerídeo. Mas temos vários tipos de hiperlipidemia, não são todos iguais. Então, nós temos
O aumento do triglicerídeo exógeno na forma de quilomicrons, é o tipo 1, tá? Então, como tem muito quilomicron, lembrando que o quilomicron ele faz remoção do triglicerídeo, né? Então, você tem aumento da concentração de triglicerídeo exógeno. A causa, lembrando que o quilomicron está atuando lá no intestino também, né? Então, a causa é uma deficiência de uma enzima, da enzima lipoproteína lipase, e ela pode levar à formação de xantomas, que vocês vão ver pequenos acúmulos de gordura, assim, tá? De triglicerídeo, também é uma doença rara chegar nesse fator, e ela pode acometer crianças e jovens. Não tem muita farmacologia efetiva para isso, mas tem tratamento. Então, aqui é a deficiência genética, né, da enzima, levando esse acúmulo aumentado aí, com quilomicrons e triglicerídeo. O tipo 2, reparem, nós temos o tipo 2A e o 2B. Então, o 2A, eu tenho aumento do LDL com níveis de triglicerídeo ok, o triglicerídeo não está aumentado. Então, a gente vê muito pessoas que têm só o LDL aumentado, mas o triglicerídeo está bom. Qual seria, então, essa causa, né? Normalmente, a causa dessa daqui é familiar, tá? Então, alteração genética no receptor lá do LDL. Então, por isso que o triglicerídeo dá normal, porque não tem muito a ver com a alimentação, tem mais a ver com as questões genéticas, tá? Então, pode levar a acúmulo de xantomas dessas bolsas de gordura até perto da córnea, em algumas áreas de tendão, mas isso não é raro, não é muito frequente, mas a gente vê essa alteração genética quando a pessoa tem o LDL isoladamente muito aumentado. E a 2B, que tem essa hipercolesterolemia junto com a hipertrigliceridemia. Então, eu tenho colesterol aumentado do LDL e triglicerídeo aumentado. Tá? Então, pode ser por uma hiperprodução de VLDL no fígado, que é uma das causas. Então, também é uma causa de condições familiares de doenças crônicas, né, cardiovasculares, tipo mais jovens, tá? Então, quando normalmente são pessoas menos de 50 anos que desenvolvem doenças cardiovasculares, ou o uso precisa de uso aqui de fármacos, né? Que tem tratamento de fármacos e dieta, lógico, né? Sempre vai precisar de uma dieta adequada. Aqui, só para mostrar os xantomas para vocês, né? Essas bolsas que pode dar no arco da córnea, tá? Então, em volta, bem na parte branquinha do olho ou na região das pálpebras, e ela fica levemente esbranquiçada ou amarelada, ou, como eu falei, nas regiões próximas de tendões, que são os xantomas planos, né? Então, a paciente com colesterol familiar, hiperlipidemia do tipo 2A, né? Familiar, então são pessoas mais jovens e acaba formando nessas regiões aqui, próximo de tendinoso, né? Perto do tendão. Não é raro de acontecer, mas pode acontecer. E o que a gente vê também é o tipo 3. Então, a pessoa tem hipertrigliceridemia com colesterol alto, hipercolesterolemia e aumento do IDL. Lembra que eu falei que o IDL ele vem lá da conversão do quilomicron, né? Então, a causa seria um metabolismo anormal do VLDL, e é raro de ter esse tipo 3. Quando ocorre, é por volta dos indivíduos mais jovens, então não tem a ver muito com a idade e causas alimentares, mas a alimentação vai fazer parte do tratamento, assim como emagrecimento, né? Por causa desse acúmulo do triglicerídeo, tá? Então, pode levar ali a aterosclerose, né? As placas de ateroma nas artérias, nas coronárias. Precisa ter esse controle e pode aparecer os xantomas também, principalmente nos indivíduos mais jovens. O tipo 4, quando tem aumento
leve a moderado de hipertriglicerídeo, aqui, ó, 250 a 700 miligramas por decilitro. Anota aí, gente, qual é o valor ideal de triglicerídeo? Vocês sabem? É até 150, tá? Triglicerídeo não deve passar de 150, pois é. Tá? E aí, quando está acima de 150, já é alto, mas se tiver acima de 250 até 700, já é moderado aqui, tá? Já é um pouco mais importante isso. Então, a causa aumentada dessa sim pode ser uma causa hepática, tá? De VLDL, que isso acontece, e nesse déficit de depuração acaba se estocando aí, né, em outros tecidos. Então, pode ser familiar também, porque tem esse aumento constante de síntese hepática de VLDL, então pode ser pessoas que você vê que tem problema com triglicerídeo em toda a família, tá? E às vezes não é alimentar. A pessoa faz a dieta e tem pouca resposta ainda. Mas de todo jeito tem que fazer a dieta. E aí o que acontece? Isso tende a reduzir o HDL. Entende como isso pode ser um risco para doenças cardíacas, né, cardiovasculares? Então, aumenta o risco de aterosclerose, porque o aumento constante hepático aqui do VLDL pode reduzir o HDL, que é aquele colesterol que a gente falou, que é um protetor cardíaco. Nos sintomas, então, esse depósito dos lipídios, né, pode levar ali aquelas xantomas na região da córnea, como eu falei, mas o principal agravo mesmo são as placas de ateroma. O tipo 5, está acabando, eu juro. É quando está o triglicerídeo de moderado a severo, então, olha, em torno de 1.000, eu já recebi, gente, paciente assim, e era até magro, jovem. O paciente foi fazer exame para uma empresa, exame, como é que fala? Periódico, né? Normal, que as empresas pedem de tanto tempo, e aí ele descobriu no exame, repetiram o exame dele, sabe quando vai fazer a amostra do sangue e o sangue estava até meio amarelado? Eu falei, gente, eu nunca recebi um cara com triglicerídeo tão alto. Mas a alimentação dele era péssima também, embora poderia até ser, né, teria que ter uma investigação se tinha algum fator genético, ele tinha histórico familiar, mas a alimentação dele era todo dia 2 litros de refrigerante e fritura e lanche todo dia, não se cozinhava na casa assim, era só vivendo de lanche. Então foi realmente muito aumentado. E a empresa encaminhou, né? Eu lembro disso porque foi encaminhado pela empresa, ele nem sabia, ele não iria me procurar se ele não tivesse feito esse exame pela empresa, olha que interessante. Então, no tipo 5 dessa hipertrigliceridemia, ela é mista porque tem aumento do triglicerídeo, de VLDL e quilomicro, né? Então, aumenta muito o acúmulo aí de triglicerídeo e pode dar, né, essas lipemias retinianas, então fica com essas bolsinhas amarelas que eu vou mostrar, e pode levar a trombose na retina, tá? E o agravo principal é levar a problemas no pâncreas, a pancreatites agudas por excesso de gordura. Então, isso aí a gente tem que estar atento, né? Porque vai levar uma esplenomegalia, aumento do baço, aumento do pâncreas. Esses pacientes têm mais tendência a pancreatites quando tem aqui um triglicerídeo acima de 1.000, tá? Então, graças a Deus, não é muito comum, né? Mas pode ocorrer. Então, aqui, como eu falei, ó, nos acúmulos nos tendões, na parte de articulações, e aqui a lipemia, que eu falei, ó, dá para ver amarelinho aqui, né? É um dos fatores também, mas pode levar a um agravo de uma trombose na região vascular aqui da retina, e isso afeta a irrigação do sangue aqui, e a pessoa perde, né? Fica com dificuldade visual. Aqui são os valores. Gente, isso aqui precisa saber. Agora faz um N de Natália, um asterisco, um coraçãozinho. Isso aqui precisa saber. O que é isso? São os valores recomendados. Então, a gente está sempre vendo nos estudos de caso, eu sempre coloco, né,
os valores, então esse precisa, são os básicos, tá? Então, o colesterol total tem que ser menor que 200. Antigamente se fazia essa recomendação de 200, 250, mas isso já caiu pela Associação Brasileira de Cardiologia. Agora é sempre menor que 200. Alguns laboratórios você vê em 250 ainda, sabe? No valor limítrofe. Por isso que eu mostro esse slide aqui, mesmo já tendo caído essa informação. Alguns laboratórios mantêm esse ponto de corte antigo. Aí você olha lá no valor de referência, mas está tudo bem, né? Até 250, o meu está 210. Não, não está tudo bem. Tem que ser menor que 200, o colesterol total. O LDL não é mais 130, agora é 100. Alguns laboratórios mantêm o 130 e alguns cardiologistas mais desatualizados, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia já mudou isso já há alguns anos. Agora é menor que 100. Anota aí para mim, por favor, tá? Menor que 100 tem que ser o seu LDL colesterol. E por que aqui tem tratamento? Eu vou explicar, tá? Como eu falei, não pode ser menor que 35, mas agora estima-se que seja maior que 45 HDL colesterol, tá? Que é o colesterol bom. E o triglicerídeo não pode ser maior que 150, tá? Então, recomendado aqui que seja maior que 45 e o triglicerídeo que seja limítrofe, ali o recomendado é que ele seja até 150, ok? Então, coloque essas informações. Por que tem o tratamento? Porque não é todo o valor de colesterol, triglicerídeo, que a pessoa precisa tomar remédio. Algumas vezes a gente consegue conduzir, a maioria das vezes, nesses valores que eu falei, conduzir com dieta. Então, a pessoa tem aqui colesterol de 200 e pouco, LDL de 130, 150, triglicerídeo ali de 180, 200, tal. Você conduz isso muito bem com a dieta, mudança do estilo de vida. A pessoa que é sedentária começa a fazer, claro, com a liberação médica, fazer atividade física, para de fumar, diminui bebida alcoólica e tal, e faz a dieta certinho, em 3 meses você melhora muito. Mas tem casos que você não pode deixar de encaminhar ele para o cardiologista, porque se for primeiro em você, tá? Então, normalmente, quando o colesterol está bem acima de 300, ou quando o triglicerídeo está aqui nesses fatores de 500 e tal, eu já encaminho para o cardiologista, porque o tratamento alimentar vai ser mais lento, e isso pode ser um fator de risco para ele, né? Ele pode vir a ter uma trombose, né? Ele pode vir a ter, tem mais riscos endoteliais, né? Como a gente já falou. Então, eu encaminho para o cardiologista para ele tomar uma estatina, tomar algum medicamento para ajudar a baixar esse colesterol, mas ele precisa ter adesão à dieta de todo jeito, tá? Então, aqui, menor que 200, menor que 100, maior que 45, então espera-se que seja pelo menos 45, o recomendado, e aqui até 150, tá? No triglicerídeo. E existe essas condições de limítrofe ainda, então você vê isso nos exames atuais de sangue, mas a gente não trabalha mais com essa recomendação, tá? Não é a recomendação mais atual. Por isso que eu quero que vocês fiquem nesses valores que eu falei aqui. E é isso, gente. Está acabando o semestre. Nós temos pouquíssimas aulas agora, né? Eu espero conseguir acabar as últimas no dia 8, mas que ainda tem alguns conteúdos. Vocês têm dúvida? Vocês querem colocar alguma coisa? Sim, não? Tudo bem? Foi entendido? Faz um joinha aí para mim se não tem dúvida, se está tudo certo. Conseguiu? Que bom, Vitor. Beleza. Porque eu quis colocar valeu, Rafael, eu quis colocar esses assuntos hoje, porque eles, né, se conversam, e a gente conseguiu adiantar bem. Nossa, olha, de 8 às 10, 3 apostilas, hein? Metemos o pau aqui. E vejo vocês, né, semana que vem nós nos vemos de forma
remota aí nas lives, né? Espero a participação de todos. Eu vou conduzir uma delas, a de quarta-feira, que vai ter o educador físico Evandro Mourão. Terça-feira é a Ana Helena, que vai conduzir a de vegetarianismo, né? E na outra semana tem feriado de finados, e na outra eu vejo vocês, gente, dia 8. Aí eu espero terminar todo o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, ou na plataforma Moodle, ou por e-mail, podem me mandar mensagens que eu respondo, ok? Um bom final de semana a vocês. Obrigada, até breve, isso mesmo. Se cuidem, nos vemos em breve. Obrigada por não me deixarem dar essa aula sozinha. Ainda bem que vocês estavam aqui e eu não falei sozinha. Vocês estavam firmes. Obrigada, gente. Bom final de semana para vocês. Isso aí, Rafael. Tchau, tchau.